Amém? Pode se assentar, nós vamos fazer uma oração, poder ter a nossa aula, né? Nosso professor nosso hoje acho que é conhecido de vocês, passou por lá, não passou? Passou, né? Acho que talvez vocês conheçam um pouco. Agora eu quero ver se vai ser uma aula repetida, hein? Anota aí, será que vocês vão lembrar? Talvez não, né? Brincadeira, vamos pedir que Deus abençoe o nosso professor e os demais professores também. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta manhã, por esta igreja, Pai, pela turma de Itatinga que vieram aqui ontem à noite, os trouxe em segurança, estão aqui conosco, Pai, nos abençoe grandemente, e abençoe o nosso professor, Pai, que todos ilumine a mente, o coração dele, e também o nosso, para que a gente possa aprender. Abençoe as demais classes, a classe de novos membros, a classe dos adolescentes, nos abençoe também, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Felipe e Raquel, por dar início ao nosso aula. Também é uma alegria ter aqui a galerinha aí de Tatinga. Né? Vocês anotam aí, veja. O complicado é quando eu falo e a Rô está presente. Ela anota tudo na Bíblia dela. E aí ela fala: você já pregou dia tal em tal lugar desse jeito, você mudou isso. Não é fácil, não, gente. Ela fica. A Dani já está aprendendo essa técnica, né? Coitado. Então é um prazer tê-los aqui, tá? Sejam bem-vindos em nossa igreja. E também aqueles que nos acompanham aí nas nossas redes sociais, né? Tanto no Face quanto no YouTube. A gente também agradece a sua participação. Já informo que após a lição, eu vou disponibilizar o PDF dessa aula, tá? Então, não se preocupe aí, eu sei que tem gente que gosta de anotar alguns textos. Então eu vou colocar depois disponível o PDF. Quero convidar a todos para que abram suas Bíblias, 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Bem, Felipe? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 17. Obrigado. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu falei a leitura, tá? Quem quiser me acompanhar na leitura, por favor, eu falei também para que quem está à distância também possa ouvir o texto. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler, então? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Nosso irmão orou, né? Deus então nos abençoe na meditação da sua palavra, né? Na edificação do nosso coração. Bom, nós encerramos aí ontem foi o dia da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517, mais precisamente, quando o monge Martinho Lutero, né, afixa as 95 teses, afirmações em que ele faz algumas críticas, né, estudo, uma reflexão acerca daquilo que estava acontecendo na vida da igreja naquele momento. No domingo passado, nós tivemos aqui a nossa aula na escola dominical. Nós damos alguns aspectos mais históricos, né, então não vou repetir as questões históricas que envolveram a Reforma Protestante. E também falamos sobre a relevância da Reforma Protestante para os nossos dias, de uma forma
genérica, né, de uma forma geral. E nesse mês a gente vai trabalhar cada ponto, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, começando hoje falando sobre somente as Escrituras, né, ou 5 solas, né, o sola Escritura. Motivou também falar desse assunto hoje, né, que no domingo passado, para espanto, né, da igreja brasileira, igreja evangélica brasileira, um pastor bastante conhecido no meio evangélico, né, o pastor Ed René, da Igreja Batista da Água Branca, ele fez algumas afirmações que gerou, essa palavra está em voga, né, polêmica, né? A polêmica é que você ouve mais hoje em dia. Todo dia você ouve essa palavra, né, pelo menos umas 10 vezes. E no meio evangélico, também nós não estamos isentos dessas polêmicas. O que esse pastor falou, né? Bom, eu vou literalmente falar duas frases que ele disse, uma terceira aqui, uma parte da sua frase. Só observa que eu fiz questão de assistir essa mensagem, principalmente aqueles minutos que envolveram essas frases aqui, para não falar, está falando fora do contexto, né? Que essa sempre é a desculpa. O fulano está criticando, mas ele não está vendo o contexto, né? Eu assisti o contexto. Vamos dizer assim, uma boa parte da mensagem, de fato, são verdades bíblicas. Mas quando ele chega nesse aspecto, a coisa fica feia, porque ele disse assim, se referindo à Bíblia, é um livro que precisa ser relido e ressignificado para que os princípios de vida que esse livro encerra, que essa revelação encerra, saltem dessas páginas, promovendo libertação, justiça e relações de amor no nosso mundo. Nessa frase ele diz que a Bíblia precisa ser relida e ressignificada. Ressignificar é dar um novo significado para ela, né? E isso aí ele começou a entrar num campo um pouco perigoso. Depois ele diz uma outra frase, literalmente: se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura. E vamos ter de fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero. Agora aqui ele já mergulhou num terreno mais perigoso ainda, quando ele afirma que a Bíblia precisa ser atualizada, em outro sentido, para que ela se enquadre ou se encaixe dentro daquilo que nós vivemos hoje, especialmente na questão de gênero. E aí, em um momento posterior, né, ele vai sugerir, e aí ele entra num assunto mais específico, ele vai sugerir, por exemplo, que o homossexualismo não pode ser mais listado como um dos motivos para a condenação eterna, que a gente encontra na palavra. E a justificativa para dizer isso foi dizer literalmente, só por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Então, aí ele já mergulhou de cabeça numa coisa que contraria exatamente os princípios da Igreja Reformada, que é o suficiente da palavra de Deus, como algo imutável, como sendo a palavra de Deus para todos os tempos, para todas as gerações, para qualquer momento. E o que nos causou espanto, essas frases, né, esse conceito, é que não foi um ateu que disse, não foi um agnóstico, não foi um inimigo declarado do cristianismo, né? Mas por um pastor conhecido a meio evangélico. Espanta. Tá? Infelizmente, a gente tem que dizer, né? Que acabou prestando um desserviço ao reino de Deus. Quase que, para alguns críticos, eu vi alguns comentando essa semana, alguns chegaram a dizer que é mais ou menos o trabalho do lobo que se veste em pele de cordeiro. E aí a gente fica preocupado, porque quando a gente passa a relativizar o que a Bíblia diz, nós corremos um grave risco. Relativização da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela diz aquilo que ela significa aquilo que a gente quer que ela diga, ou que ela significa. Então esse foi o grande problema, né, dessa fala, embora a gente não possa dizer, né, quando a gente faz a leitura de alguém, de uma pessoa como ele, né, durante muitos anos escreveu, pregou e deu muitos estudos, muita coisa boa, muita coisa foi escrita boa por ele, mas quando ele entra nesse aspecto das Escrituras, com a necessidade de ter que ser atualizada para se encaixar na nossa cultura dos nossos dias, nos pecados do nosso tempo, aí a coisa fica.
Irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é encontrada em mais de 2.300 idiomas. A Bíblia é o livro que está presente em muitas e muitos idiomas e nações e continentes. Não existe livro no mundo que tenha o alcance que tem a Bíblia. Não existe. Nenhum escrito do mundo tem o alcance que tem a palavra de Deus. E ainda ela é o livro mais lido do mundo. Ainda é. Né? A gente às vezes duvida que isso possa estar acontecendo, mas ainda ela é o livro mais lido do mundo. Ainda é. Ainda a Bíblia, ela se diferencia muito dos demais livros que a gente tem, que a gente geralmente chama de livros seculares, né? Por causa de alguns fatores. Entre eles, a gente pode apontar pela harmonia e pela unicidade que existe em todos os seus 66 livros, né? Então, existe uma harmonia. O Velho Testamento e o Novo Testamento, eles se encaixam, embora distante de tantos anos do intervalo entre um e o outro, embora escrito por gente diferente, por gente de regiões diferentes, de formação diferente, de criação, de ideias, de conceitos diferentes, a Bíblia mantém unidade, ela não se contradiz. Existem sim textos mais difíceis de serem entendidos e compreendidos, é fato, mas a própria regra de hermenêutica, que é a matéria, né, que estuda a interpretação e ensina métodos, como a gente deve interpretar um livro qualquer, mas ainda sobre a Bíblia, a hermenêutica bíblica, significa que um texto difícil de ser compreendido, eu preciso pegar todo aquilo que a Bíblia já disse e fazer essa analogia, né? A analogia bíblica é você buscar aquilo que a Bíblia fala no seu geral e aí entender o que aquele texto difícil significa, ou seja, você usa textos mais fáceis para entender o mais difícil. Mas ainda assim, a gente vê que a Bíblia ela é harmônica e ela é única em todos os seus 66 livros. E outra característica da Bíblia, que diferencia de qualquer livro, que a centralidade da Bíblia está na pessoa de Jesus. O Velho Testamento aponta como promessa Jesus. E o Novo Testamento conta-nos a presença de Jesus. Então veja que Jesus Cristo é o centro da palavra do Velho e do Novo Testamento. No Velho, como promessa. No Novo, como promessa cumprida, né? Como algo que Deus efetua, Ele realiza daquilo que Ele prometeu lá no Velho Testamento. E algumas lições, né? Quando a gente fala em reforma protestante, aí a gente entra no sola escritura ou somente as escrituras, a gente precisa resgatar algumas lições para a gente, né? Até entendendo como a ideia da reforma precisa estar presente no nosso dia a dia. A primeira lição aqui que a gente precisa resgatar é de que a autoridade da Bíblia se revela nela mesma. A autoridade da Bíblia se revela nela mesma. Essa autoridade, queridos, da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, ela não está baseada na autoridade da igreja. Não é a igreja que diz que ela é Bíblia. Não é o Papa que diz que ela é Bíblia. Não são pastores ou denominações ou pregadores da televisão. Nem são os youtubers gospel, né? Que agora tem um monte de YouTube gospel que gosta agora de discutir, falar sobre teologia. Não são livros e muito menos revelações que dá autoridade da palavra. Ou seja, ela não está baseada na validade que nós damos para aquilo que, dependendo daquilo que a gente quer que ela diga ou que ela não diga. Não é isso que dá autoridade para a palavra. Não é a relativização, ou seja, se a Bíblia me diz alguma coisa para o meu dia a dia, então ela tem autoridade. Não, ela tem autoridade independente do que eu faça, do que eu diga e até do que eu pense. Porque a Bíblia em si mesma traz autoridade dentro dela. É a palavra de Deus que traz revelações da parte de Deus. E aí não depende, gente, de nossos comentários, não depende de sermão, não depende de estudo, né? Deus não precisa que nenhum de nós, pastores, missionários, escritores, teólogos, não precisa de nenhum dessas pessoas para firmar a Bíblia como autoridade. A autoridade da Bíblia está nela mesma. Ela é a autoridade. E, inclusive, se a gente se calar, a Bíblia fala que até as pedras clamarão, né? Porque a palavra tem tanto poder, né? O poder de Deus para salvar. O poder não está na minha voz, não está na maneira como eu falo,
não está na maneira como eu uso a Bíblia, mas o poder está na própria Bíblia. O que transforma as pessoas não é o convencimento da sabedoria humana, mas é aquilo que a palavra de Deus nos transmite. Portanto, a autoridade da Bíblia se revela nela mesma. E por que razões a gente pode crer nisso? Primeiro, porque é a revelação de Deus ao homem. É Deus se revelando ao homem, né? E essa revelação, que é a palavra de Deus, ela é superior a uma outra revelação que a teologia chama de revelação natural. E aí a gente tem, por exemplo, o Salmo 19, que fala da revelação natural. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e aí vem uma forma bem poética, né? Olha que coisa linda, né? Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, não é um livro escrito. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, tá? Ou seja, do Criador, e até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. Essa é a revelação natural. Quando a gente observa a natureza, quando a gente pode contemplar, né, numa praia, aquele pôr do sol maravilhoso, tem gente que está imaginando aquela cachoeira que você foi há tempos atrás, né, aquela coisa bela. Isso revela um pouco de Deus, revela alguns atributos de Deus. Romanos 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: ainda que uma pessoa não conheça a revelação especial, a Bíblia, ela não tem desculpa, nem assim. Porque as próprias coisas criadas por Deus revelam acerca dele, revelam a grandeza de Deus. E essa revelação especial nos foi dada, queridos, porque exatamente algumas coisas a revelação natural não podia nos dar a conhecer. Quando eu olho para a beleza da natureza, eu posso falar que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas eu não olho para a natureza e falo assim: como eu sou pecador, eu pequei contra Deus. Eu não me reconheço como pecador ao ver as coisas criadas. Eu reconheço a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Por isso foi necessário que Deus falasse de uma forma especial, e aí a gente chama de revelação especial de Deus, que é a palavra. Então, a primeira razão para nós crermos que a Bíblia ela tem autoridade em si mesma é que ela é a revelação de Deus ao homem. E ela é superior porque ela veio por meio de Jesus. Jesus Cristo é o meio da palavra, da revelação especial. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. A revelação especial de Deus não é simplesmente porque Deus vai se revelar lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, as leis, etc., e toda a narrativa das histórias. Mas a principal revelação especial de Deus é o seu próprio Filho, porque ele vem como verdade do Pai. Tanto é que Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, né? Vem falando dos patriarcas, né? Os profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez ele o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem expressa, quem é o representante de Deus é Jesus, o único que é o representante de Deus. E como Jesus foi aos céus, ele deixou alguém que o substituísse, entre aspas, o Espírito Santo. Mas é o Espírito que testifica em nosso coração a presença de Jesus. Portanto, a autoridade das Escrituras nos é dada porque ela é a revelação especial de Deus para você e para mim. Nós sabemos de Deus por causa da Bíblia, porque Deus se revela. E nós sabemos até sobre nós mesmos, porque Deus nos revela isso também, né? Segunda razão, porque a Bíblia é inspirada por Deus, né? E aí a palavra que nós lemos há pouco, né, de 2 Timóteo 3, 14 a 17, nos deixa claro que toda a Bíblia
é a palavra de Deus, tá? Seja a palavra que você encontra de consolo na Bíblia, seja de exortação, seja a palavra de esperança, ou seja a palavra de condenação, seja as belas histórias da Bíblia, ou seja histórias de gente que falhou, tudo que contém nesta palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Existe uma discussão teológica, principalmente aí no século XIX, era de que a Bíblia se tornaria a palavra de Deus na medida que o Espírito Santo viesse a falar ao nosso coração. Mas esse não é um conceito reformado, porque o conceito reformado não tem o conceito de que a Bíblia vai se tornar a palavra de Deus na medida que eu entendo essa palavra. Ela é a palavra de Deus, independentemente da compreensão humana, independentemente do contexto humano. Daí cai por terra o conceito de que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque se ela precisa ser atualizada, é porque ela se torna a palavra de Deus, e não porque ela é a palavra de Deus. E aí está o erro de Ed René, de ignorar o fato que a Bíblia ela é a palavra do Senhor, independente dos tempos e das eras, independente do contexto, independente do que eu faça e até do que eu pense, né? Por ser a palavra de Deus, nós somos persuadidos em amor, né? Persuadido é uma coisa, parece chata, né? Uma coisa obrigatória, uma coisa que causa, né, assim, repulsa, que ninguém quer ser mais persuadido a nada. Mas quando a gente fala que nós somos persuadidos em amor, aí muda tudo. Porque você faz algo querendo fazer. E nós somos persuadidos em amor a fazer a vontade de Deus e conhecê-lo cada vez mais. Olha o que diz 2 Pedro 1,19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não foi o cara ficou doidão lá e criou alguma coisa que está na palavra, porque nunca, jamais, né? Esse nunca, jamais é para dar um reforço da ideia, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra, irmãos, é dirigida de Deus, é a revelação de Deus ao homem, e a palavra tem inspiração no Senhor. Foram homens, porém santos, não porque eles eram isentos do pecado original, ou porque não pecavam mais, mas homens que foram usados e cobertos pela presença do Espírito Santo, para que através deles a palavra do Senhor fosse escrita, a revelação de Deus fosse composta, escrita por mãos humanas, para que chegasse ao meu coração e ao seu coração. 2 Timóteo, né, o versículo 16, que diz claramente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda palavra é a palavra de Deus, e toda essa palavra é inspirada por Deus. Ainda que em alguns textos você vê assim, até o diabo falando, né? Uma vez me disseram isso, mas o diabo está falando aqui, como é que pode ser a palavra de Deus? A palavra de Deus, queridos, não envolve apenas palavras literais ou de quem quer que diga, mas todo o conjunto da necessidade de estar presente nessa palavra é a palavra de Deus. Deus queria que a tentação de Cristo estivesse registrada aqui, para que eu e você soubéssemos que passamos pelas mesmas tentações, e para que eu e você soubéssemos quais são as estratégias que nós podemos ter e utilizar para nos livrarmos dela. E Jesus deu exemplo, né, na tentação de Cristo. Certamente todo mundo já ouviu mensagem, estudos, quantas coisas essa experiência de Jesus certifica e testifica para nós que ele é o Cristo. É o primeiro objetivo da tentação de Cristo, provar a sua divindade e a sua vitória, mas no segundo plano também serve de exemplo e de experiência de Cristo para a gente viver também. E isso torna, sim, a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, independentemente se você encontra palavras do próprio inimigo nela. Agora, a terceira razão é porque é a verdade de Deus para nós. Além de ser uma revelação, ela é inspirada e ela é a verdade de Deus para nós, e essa é a essência da palavra. Se palavra e verdade não estiver na mesma frase, essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, sempre você vai encontrar essas duas palavras juntas, palavra e verdade, Bíblia e verdade. Não dá para andar na contramão, não são contraditórias, né? Não há meias verdades na Bíblia ou nem meias mentiras.
A verdade foi nos revelada por completo, naquilo que nós precisávamos saber. E se ela foi revelada por completo, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser omitida, ela não precisa e não pode ser deturpada. A verdade é a verdade. Não há verdades, queridos, que deixam de ser verdade com o tempo e com a cultura. As verdades da palavra continuam. Agora, a gente tem que fazer uma observação aqui. A Bíblia também, você vai encontrar nela muitas regras. Regras ligadas a momentos, a povos, a regiões, a culturas. Sim, existem regras. Mas a partir do momento em que você entende que também existem princípios, e esses princípios não mudam, como que eu sei o que é uma regra e o que é um princípio? Quando é uma regra, ela não se aplica a todo mundo em toda parte. Então tem coisas que você encontra vou usar, por exemplo, nas cidades do Novo Testamento. Você encontra na carta de Paulo aos Coríntios, mas você não vê ele nem falando nada aos Efésios, que você também não vê ele falando aos Filipenses. Você encontra Paulo falando contextos, situações específicas. Essas são regras que mudam de região em região. E se elas mudam de região em região, elas podem mudar com o tempo também. Agora, a Bíblia, ela está repleta de princípios. E aí você compara Corinto, você pega Éfeso, você pega Filipenses, você pega Tessalonicenses, você pega Colossenses, e aquilo que está presente em todas elas, esses são os princípios que não mudam. Por isso a palavra de Deus não precisa se adequar ao nosso tempo, porque são princípios que a palavra de Deus diz. E aí, quando a gente fala da formação nossa como seres humanos, a nossa formação da nossa sexualidade, da formação da família, você não está falando de regras, você está falando de princípios de vida. E se são princípios, são imutáveis. E se são imutáveis, não precisam de serem atualizadas. Porque esta é a verdade que está dentro da palavra de Deus. Não há verdades que se alteram porque o homem não quer acertá-las. É como a gente fazer o seguinte, né? Já que ninguém obedece a parar o sinal de trânsito, que o semáforo vermelho é para parar, a gente então muda a regra, né? A gente começa a dizer, não, o vermelho você pode passar, o verde você para. A gente pode fazer isso? Claro que pode. E aí a gente tem visto que nos últimos anos há uma carga de leis que foram surgindo simplesmente porque a gente nunca conseguiu obedecê-las. Então, já que a gente não obedece, a gente muda a regra. É muito mais fácil. E se eu disser que a Bíblia é para ser atualizada em tudo, é como se eu dissesse a mesma coisa. Já que a gente não obedece mesmo, então vamos fazer o seguinte, a gente muda a Bíblia, pronto, aí a gente fica de bem com todo mundo. Mas essa não é a verdade de Deus. A verdade que é imutável. A verdade que você encontra lá em Gênesis, e anos e séculos depois você encontra os mesmos princípios lá em Hebreus, em Éfeso, você encontra Paulo falando nos Colossenses, você encontra João na ilha de Pátimos, falando princípios que estão presentes lá no Gênesis, que você encontra no Apocalipse. E agora no nosso tempo, onde a sociedade não quer reconhecer mais que existe arrependimento, que existe pecado, não é? Porque o politicamente correto é você viver do jeito que você quer. Então, se você tem a liberdade de viver do jeito que você quer, não existe mais nada que vai te impedir. Então, já que tem algo que te impeça dentro da Bíblia, a gente muda essa verdade em algo que encaixa melhor com a nossa vida. Mas essa não é a característica da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus está dentro dela mesma. João 8,32 diz lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não está dizendo assim, e manipulareis a verdade, e modificareis essa verdade, e encaixareis essa verdade, e ela vos libertará. A verdade é uma palavra absoluta. Ou você fala que é a verdade, ou ela é mentira, não tem meio termo. E quando a palavra do Senhor diz, é quando Jesus até ora por isso, né? João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí não resta dúvida, né, de que Jesus está se referindo à Bíblia como aquilo que move a nossa vida para santificar o nosso coração. Eu não me torno mais santo porque eu mudei a Bíblia e atualizei a Bíblia e agora ela se encaixa naquilo que eu quero, naquilo que eu sou. Mas santificar, segundo Jesus, é que a minha vida seja regenerada, transformada à luz daquilo que Ele revela para mim como verdade. Quem tem que se atualizar sou eu e não a palavra. E é interessante que é isso que a gente precisa
observar que, né, até algo que eu deixo aqui registrado até nas nossas conclusões, mas a reforma, queridos, foi uma redescoberta. É como se Lutero tivesse redescoberto verdades que estavam esquecidas na igreja. E ele então estuda a palavra, especialmente o livro de Romanos, né, a carta de Romanos, foi o livro que toca profundamente o coração de Lutero, e ele não atualizou a mensagem. O que ele fez? Ele trouxe de volta uma verdade esquecida. O que o mundo precisa não é uma Bíblia modificada. Precisa que as verdades da palavra façam sentido na vida das pessoas novamente. E é o que vai fazer sentido no coração de Lutero, e é o que ele quer transmitir para as pessoas. Que a palavra não seja morta, que a palavra seja viva no coração. Eu não preciso me tornar carta escrita, como, né, o Ed René fala aqui de uma forma tão bonita, que se a gente quer ser carta para o novo mundo, a gente precisa ressignificar a Bíblia. Eu não preciso ressignificar nada, eu preciso trazer aquilo que é a verdade de Deus para o meu coração, e eu transformo o mundo. Lutero transformou a sua geração, não foi porque ele atualizou a palavra, mas porque ele trouxe para o coração aquilo que era a verdade de Deus, esquecida há muito tempo. E o que nós precisamos, queridos, é olhar para a palavra e ver que ela contém a verdade, que a minha vida tem erros e mentiras e meias verdades, e eu que preciso me adequar a essa palavra. Então, por que eu tenho que crer que essa autoridade está na Bíblia? Porque ela é a revelação de Deus, porque ela é inspirada por Deus e porque ela é verdade de Deus para nós. Agora, o segundo ponto aqui que eu quero compartilhar é: o entendimento da Bíblia não é um privilégio de iluminados. O entendimento da Bíblia não é um privilégio de iluminados. Primeiro, não é a fé na igreja ou nas tradições, nos rituais, que torna possível compreender a Bíblia. Eu não preciso crer na igreja, que existe igreja, que para que serve a igreja, fé naquilo que a igreja disse ou viveu, e aí a gente entra no campo mais ligado ao movimento da Contra-Reforma, que foi a Reforma Católica em resposta à Reforma Protestante, que dizia que para você entender a Bíblia, você precisa ter fé primeiro nas tradições. Tudo que a igreja vive, depois você olha para a Bíblia e você vai entender, né? É como o que eu faria se eu estivesse querendo atualizar a Bíblia. Então eu olho para mim, para o meu viver, para mim, aquilo que é verdade para mim, e aí eu olho para a Bíblia e eu vou ressignificá-la e trazer o significado que ela tem que ter. É o que Ed René talvez esteja fazendo, e isso é perigoso, porque nós não precisamos crer, nem buscar nas tradições para entender a Bíblia, porque é exatamente o contrário. Quando nós cremos na palavra, é ela que nos faz compreender quem nós somos e o que nós somos como igreja. É a Bíblia que diz quem eu sou e diz o que nós somos como igreja. É ela que estabelece para mim o que é ser igreja no mundo. Não é a igreja que estabelece o que é ser palavra. É a palavra que diz o que é ser a igreja. As tradições e as práticas da igreja, elas precisam ser validadas e testificadas pela palavra. O que a gente faz como igreja, irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia precisa dizer para mim que o que eu estou fazendo está certo. Porque senão a igreja vai cometer a fazer absurdos, antibíblicos e coisas que a Bíblia nunca falou, ou nunca disse, que Deus nunca disse, e achar que está certo. Como nós sabemos se algo é saudável para a vida da igreja? Como a gente pode saber se uma atividade é boa para a igreja? Como a gente pode saber se um evento que a gente pretende realizar é saudável para a igreja de Cristo? Basta olhar na palavra. Se a palavra me der princípios que aquilo é bom, que aquilo edifica, que aquilo traz progresso para o evangelho, para o reino de Deus, significa que eu devo fazer. Então veja que é a palavra que diz quem nós somos como igreja e não o contrário, né? Jesus, certa vez, ele fez algumas críticas às tradições. Claro que ali um contexto bem mais específico sobre o lavar as mãos, que a tradição tinha que lavar as mãos antes da lei. E Jesus então vai fazer uma crítica, e lá no capítulo 15 de Mateus, versículos 6 a 9, ele diz assim: esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, o que é preceito de homem? Preceito de homem é aquilo que eu quero
que a Bíblia me diga, e eu quero viver aquilo, independente do que a palavra de Deus vai me dizer. Mas quando eu entendo que o entendimento da Bíblia, ela é dada por aquilo que ela é, e não por aquilo que eu entendo que ela deve ser, aí muda tudo. Porque nesse segundo aspecto, dá licença, tomar aqui uma água. Não é Covid não, viu? No segundo aspecto, eu tenho que entender que a palavra de Deus, né, a compreensão na palavra de Deus, ela não se apoia na sabedoria humana, mas na revelação do Espírito de Deus. E é um texto muito belo do apóstolo Paulo, que isso é uma resposta para aqueles que acham que compreensão da Bíblia é uma coisa de teólogo. Tenho a alegria de, na minha vida, ter feito teologia, mas não é isso que faz me compreender as Escrituras. Eu conheci gente simples, eu cito aqui até minha avó. Minha avó era semi-analfabeta. Aliás, ela aprendeu a escrever e a ler com a Bíblia. E ela só sabia escrever letra de forma, assim, porque ela começou a copiar as palavras da Bíblia. E ela aprendeu a ler e escrever com a Bíblia, literalmente. Mas a compreensão que ela tinha das Escrituras me dá inveja até hoje. Já está no céu com o Senhor, porque ela conhecia experiências pessoais com o Senhor e compreendia a palavra daquilo que o Espírito Santo lhe revelava. E eu tenho certeza que todos aqui conhecem pelo menos uma pessoa que tem uma compreensão da palavra, independente da sua formação educacional, você tem graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, o que for, nunca fez seminário de Fuller, nem seminário algum desse mundo, e tem uma compreensão que vem de Deus. E quando ela abre a boca, você sente Deus falar ao seu coração. E Paulo disse assim: a minha palavra, isso é Paulo falando, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Paulo tinha sabedoria, e ele conhecia a palavra. E vamos colocar assim, na categoria de QI, Paulo tinha certas vantagens, né? Vamos combinar aqui que os escritos dele, talvez nenhum dos outros apóstolos, ex-discípulos de Jesus e mais ainda ex-pescadores, não teria condições de escrever o que Paulo escreveu, porque ele tinha conhecimento humano, conhecimento geral. Ele diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Mas olha o que ele diz agora: não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está dizendo assim: a minha palavra não é da sabedoria do que eu vejo no mundo, do que eu compreendo no mundo, do que eu acho que é o mundo, né? Não a sabedoria dos poderosos, ou daqueles que se acham, ou daquilo que eu vejo de vida, mas eu trago a sabedoria que vem de Deus. E aí seria o mesmo que dizer hoje, a Bíblia ela não deve ser compreendida com a sabedoria que eu vejo o mundo, o que eu acho que tem que ser, e aí eu pego a Bíblia, eu atualizo ela, porque é a sabedoria que eu vejo aqui, então o que eu acho que tem que mudar, e aí eu olho para a Bíblia, e agora a Bíblia tem que dizer o que a sabedoria deste mundo está me dizendo. Ed René está indo contra o que Paulo disse aqui, porque a sabedoria que a gente tem que buscar é a sabedoria que vem do alto, e a sabedoria que vem do alto já está escrita, registrada nela. Eu não preciso mudar o que Deus disse, eu preciso mudar o que eu compreendo como sendo a verdadeira sabedoria que faz diferença na vida. Irmãos, na eternidade nossa, não vamos chegar lá na porta do céu, não diz que é Pedro, né? Aí a tradição popular diz que é São Pedro que fica na porteira lá, deixando entrar. Por que eu posso deixar você entrar aqui no meu céu, né? No nosso céu aqui? Porque eu sou pós-graduado em teologia sistemática. Porque eu sou um teólogo. Porque eu tenho um pós-doutorado em hermenêutica bíblica. Não. As pessoas mais simples vão poder chegar no céu. Por que você está aqui? Porque eu compreendi as verdades de Deus pelo meio do Espírito Santo. Já basta. Não estou dizendo que a gente tem que estudar, porque eu mesmo estudo e gosto. Né? Não consigo ficar sem estudar, estou até fazendo outra pós aí. Né? Você começa a estudar e você gosta, e isso é bom.
Mas não é isso que vai fazer diferença. Paulo era um homem muito capacitado, viu? Muito estudioso. E ele lia muito, ele conhecia tudo, ele conhecia até os deuses gregos, as teologias, as visões de outros mundos, ele conhecia tudo, tinha conhecimento geral, de geografia, de tudo. Pode ver que o homem tinha um QI bom, devia ser aluno nota 10, né? Passava em primeiro no Enem. Né? Mas não é isso que faz a diferença, porque ele reconhece que existe uma sabedoria que vem do alto. Queridos, o conhecimento, o entendimento da Bíblia não é privilégio para alguns, não. Terceiro aspecto aqui é que, embora com aplicações éticas, morais e práticas sobre o nosso comportamento no mundo, a Bíblia é uma revelação das coisas que são espirituais. E coisas espirituais, segundo a palavra, se discernem espiritualmente. Ela fala de coisas éticas. Qualquer pessoa pode entender. Quando a Bíblia fala que mentir é pecado, não precisa ser cristão para entender isso, né? Porque isso está gravado no nosso coração, segundo o próprio apóstolo Paulo. Quando Deus nos criou, o ser humano, ele colocou muita coisa no nosso coração. Então, um cara pode ser um ateu, se você passar ele no detector de mentiras, vai acusar que ele está mentindo, porque o seu próprio corpo vai responder contrário à sua própria mente. Por isso que existe esse aparelho. E não é só para crente, qualquer pessoa. Existem verdades que estão notórias, éticas, morais, de comportamento. Mas a Bíblia, na sua essência, é algo que é espiritual. E por coisas espirituais, ela se discerne espiritualmente. 1 Coríntios 2, de novo, citando Paulo, né? Ele diz que o homem natural, lá no final, né, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, já que eu não entendo a palavra de Deus, porque para mim é loucura, então eu atualizo essa palavra naquilo que para mim é compreensível e aceitável. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ela vai continuar sendo loucura para muita gente, enquanto nós não a entendemos como algo que é de Deus, de aspectos espirituais, que devem ser compreendidas sob uma ótica espiritual. Mas não é uma capacidade humana de compreensão espiritual, porque quando a gente fala em algo espiritual, nós estamos falando de algo que é supra-humano, está acima do humano. Logo, para entendimento das coisas espirituais, eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Nós não somos nada, irmãos, nós não temos capacidade de compreensão da Bíblia apenas com a nossa leitura humana, com os nossos olhos humanos. Se fosse o caso, Jô Soares é um dos maiores conhecedores da Bíblia. Não sei se alguns já viram algumas entrevistas, né? Isso já faz muito tempo, essa geração a gente que nem viu o Jô Soares, que viu alguma coisa, né? Jô Soares fez algumas entrevistas, e eu assisti algumas delas, quando tinha pastor. Né? Tinha um pastor que era da região de Campinas, quando ele ia ser entrevistado pelo Jô, todo mundo ia assistir, né? No seminário, todo mundo assistia. E um pastor meio liberal. E o Jô Soares dava show de conhecimento bíblico, de conhecimento até das tradições da igreja, e o outro que parecia o herege, né? E o Jô Soares que parecia o tradicional cristão, né? Ortodoxo. O conhecimento da letra não significa compreensão das verdades da palavra. Conhecer a letra, interpretar um texto literário é uma coisa, compreender as verdades de Deus é outra, diferente, porque aí envolve a ação do Espírito Santo. E aí, embora tenha ações, questões éticas, morais, queridos, são coisas espirituais. E são espirituais, não é a minha mente que vai conduzir o que a Bíblia tem que dizer. É a mente de Cristo, é a sabedoria do alto que nos revela algo que eu preciso entender, vendo o que o Espírito Santo está fazendo em mim. Né? A compreensão da palavra é dada pelo Espírito. E claro, Deus usa de instrumentalidade essa compreensão de várias formas. Um estudo, né? Espero que Deus esteja abrindo o seu coração em coisas que talvez você não sabia ou que tinha resistência. Mas Deus pode usar um estudo, Deus pode usar uma pregação, Deus pode te fazer compreender por meio de uma música. Talvez uma coisa que te falaram a vida inteira, você nunca caiu a ficha, né? Aí de repente canta-se uma música e aquela música fala ao seu coração exatamente das verdades que a gente tinha resistência. Deus pode usar a experiência humana de alguém passa por uma experiência de vida que sempre nós tivemos resistência em entender, e Deus usa a experiência de alguém para nos ensinar uma verdade dele. São coisas espirituais, irmãos, que se discernem de forma espiritual pela multiforme sabedoria de Deus, primariamente pela palavra.
Mas se eu estou com o coração principalmente endurecido, né? Quando o meu coração está aberto para Deus falar, o que Ele falar, eu vou ouvir. Mas quando o meu coração está endurecido, eu estou meio distante do Senhor, eu não tenho orado, eu não tenho buscado na palavra, eu estou meio revoltado com Deus, o meu coração está meio pedrado. E aí Deus vai usar outros meios para que eu entenda. Ele vai usar uma mensagem, ele vai usar um estudo, vai usar um irmãozinho, aquele, sabe, toda igreja tem aquele irmãozinho que chega firme, né, e fala a verdade, às vezes até demais, né? Mas Deus usa até esses irmãozinhos que falam a verdade na cara da gente, porque de repente nós estamos com o coração difícil de entender, os ouvidos tampados para ouvir o que Deus quer falar, e Ele usa meios para que a gente entenda as verdades do céu. E aí que eu preciso entender que eu não preciso atualizar a palavra. Eu preciso me atualizar e deixar que Deus fale ao meu coração. Eu que preciso me amoldar aquilo que Deus quer. E não Deus precisa se amoldar o que eu quero viver, o que eu quero ser, o que a geração quer ser, o que a cultura diz que quer ser. Vivemos aí a fase do progressista, né? Tudo é progressista, tudo. Enquanto isso estava no campo político, econômico, social, né? Era uma situação, mas hoje a gente vê que o progressista está chegando dentro dos arraiais teológicos. E aí a gente quer ser moderninho, e a gente quer ser o politicamente correto, e aí a gente começa a dizer que a Bíblia está errada mesmo, e que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, e a gente precisa fazer uma releitura e mudar tudo que ela diz. Porque nós estamos achando que o campo religioso é um domínio nosso, é a sabedoria nossa. E esquecemos que isso provém de algo que é de Deus, e é o Espírito que vai me ensinar coisas que eu também não aceito, ou não entenda, ou não aceite. Porque existem duas coisas, né? Eu não entender e eu não aceitar. Existem coisas que eu entendo, mas coisas que eu não aceito. Eu não quero aceitar. Mas o fato de eu não aceitar algo não faz da palavra do Senhor mentira. E nem faz a palavra do Senhor dizer mais ou menos a verdade. E nem mais ou menos coisas que podem ser transformadas. Repetindo, existem regras que mudam. As irmãzinhas aqui não precisam usar véu, viu? Fica tranquila que não há véu. Por que não usa véu? Porque se fosse um princípio, Paulo teria dito em todas as suas cartas. Inclusive no Apocalipse ia falar também. Né? Chegou no céu, aquela multidão de gente, as mulheres todas de véu, né? Eu não teria dito isso. Por que não está aí? Porque é uma regra. E uma regra específica para uma comunidade, especialmente de Corinto. Mas quando se fala em princípios da verdade, da honra, princípios da formação da família, você pode pegar todas as cartas de Paulo, o que ele fala do homem, da mulher, dos filhos, dos pais? Mesma coisa. Os princípios não mudam. O tempo pode passar, as crises podem vir, os momentos políticos, os conceitos filosóficos podem surgir, mas a palavra, queridos, não muda. E o terceiro e último ponto aqui, a Bíblia revela eternos propósitos de Deus para a vida. A Bíblia revela eternos propósitos de Deus para a vida. Bom, primeiro, a palavra tem como principal propósito revelar Cristo. O principal objetivo da Bíblia não é falar que eu vou ter cura, que eu vou ter milagres na minha vida, que eu vou ser uma pessoa feliz em tudo, que eu vou conquistar tudo que eu quero. Não é esse o principal motivo da Bíblia. Não é, ela não foi escrita para isso. Primeiramente, ela foi escrita para revelar Jesus. Romanos 10 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. O principal fim, propósito da Bíblia, é revelar Jesus. Não é revelar que eu vou ter cura. Não é revelar que eu vou nadar de braçada na vida e conquistar um carrão, uma mansão. Não é esse o principal foco da Bíblia. Não é esse. O propósito da Bíblia é revelar Jesus. Consequências de uma vida com Deus pode acontecer essas coisas. Pode. Não é uma obrigatoriedade que Deus vai fazer isso, tá? Pode. Segundo, a palavra também tem como propósito nos dar a conhecer do próprio Deus naquilo que a revelação natural não pode nos comunicar sobre ele e sobre nós. Então a Bíblia também tem esta finalidade, revelar Deus
e revelar sobre nós daquilo que a gente não consegue compreender pela revelação natural, né? O Salmo 19 que eu citei, por exemplo, na revelação natural, o que a gente sabe sobre Deus? A gente sabe ver a sua grandeza, a sua criatividade, a sua soberania, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a gente pode ver a ordem de Deus, o equilíbrio das coisas, a providência de Deus, isso tudo você vê e muito mais pela revelação natural. Sobre nós, quando a gente olha a criação, nós podemos ver que nós somos a criação de Deus, nós podemos visualizar até o mandato cultural, né? Que é dominar sobre todas as coisas. É claro que esse nosso domínio é sobre coisas que são possíveis, né? Eu estava vendo outro dia um vídeo só de eventos climáticos e do meio ambiente, coisas que a gente não controla, tornado, terremoto, maremoto, a gente não controla, e se não for de forma sobrenatural. Jesus fez isso de forma sobrenatural, aquietou a tempestade, mas homem algum do mundo consegue fazer por si mesmo isso. Nós temos o nosso domínio, e a revelação natural nos mostra isso. Agora, pela revelação especial, que é a palavra, nós vamos entender coisas de Deus que a gente não conseguiria, ou pelo menos não teria consciência disso, como a misericórdia de Deus. A revelação especial mostra isso. A graça, a intervenção sacrificial em Cristo, o amor de Deus por nós, o perdão de Deus por nós, a redenção. Esses são aspectos sobre Deus que a gente encontra na palavra. E ainda sobre nós, é na palavra que a gente tem revelado sobre que nós somos pecadores e até que nós somos condenados por causa desse pecado. Que nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, isso está na Bíblia, não está na revelação natural. Nós somos agraciados e amados pela misericórdia e pela graça de Deus, está na palavra. Que nós somos chamados filhos de Deus novamente, é a palavra especial que nos revela essas coisas. Ou seja, a palavra, ela tem como primeiro propósito revelar Cristo, mas também como segundo propósito revelar Deus para nós, para a gente conhecer mais dele. E aí Deus não precisa de atualização. O que ele revelou sobre ele, sobre nós, está na palavra. Sobre quem eu sou como pessoa, a minha identidade como pessoa. O Gênesis ao Apocalipse me revela como um homem ou como uma mulher de Deus. E isso para nós basta, que é o que a revelação de Deus nos dá. Agora, se eu disser que Deus se enganou, ou Deus, ele omitiu, né? E aí vem a curiosidade, né? Deus foi tão assim, né? Tem umas palavras meio fortes, não vou usar não. Deus foi tão meio ingrato com uma geração, eu fico pensando, coitado do meu avô, da minha avó, que já falecida há 20 anos, meu avô. Viveu enganado, porque ele pensou que a Bíblia era atual e morreu sem saber disso. Coitado de Calvino. Simonton, que veio para o Brasil, foi enganado por Deus, porque ele achava que a Bíblia era completa, que já estava atualizada para o seu tempo, mas ele não sabia de nada. Agora nós temos o privilégio de conhecer coisas e poder fazer coisas e atualizar a Bíblia que ninguém fez na história. Seria muita pretensão nossa de acharmos privilegiados quando a gente olha a geração de irmãos e irmãs que morreram na fé, homens e mulheres que morreram pela essa palavra, gente que entrou nos países da cortina de ferro, a janela 1040, levando folhas da Bíblia para os crentes de lá poder ter a palavra de Deus escrita, para alguém chegar hoje e falar, não, mas a Bíblia ainda precisa ser atualizada, ela não é toda a verdade, a gente pode mudá-la, ela está desatualizada. Não seria injusto da nossa parte, historicamente, falar de toda uma geração que viveu crendo que a Bíblia é suficiente e ela é a revelação de Deus? Para alguém agora no século 21, simplesmente, não, a Bíblia está atrasada, a gente tem que mudar porque ela não está dizendo tudo. Irmãos, a palavra ainda tem como propósito ensinar os princípios de vida para a nossa vida. Então ela revela Cristo, ela revela Deus, e ela tem como propósito revelar para mim e para você os princípios que Deus tem para nós. Aqui não vou ler textos bíblicos, mas vou citar, né? Por exemplo, você quer saber sobre sexualidade e família? O Gênesis 1 e 2 já começou falando. Já Deus, a primeira revelação que ele faz é sobre nossa identidade como pessoa e a nossa identidade como grupo social, família. Já começou aí. Você quer saber sobre vida ética e padrões de vida? Pega o Levítico para você ver. Pega Provérbios, Eclesiastes. Provérbios é legal que tem 31 capítulos, leia todo dia um por dia.
Você vai ver quantos princípios de vida a palavra vai te ensinar e que você vai ver, puxa, mas isso aqui foi escrito há quase 2.000 anos atrás, 1.500 anos, 3.500 anos atrás, né? Essa palavra, como é que ela está ainda tão atual assim? Vai ver, vai olhar lá para você ver o quanto essa Bíblia, essa palavra é atual. Vai ler, por exemplo, os ensinamentos de Jesus sobre vida cristã, vida ética, sobre andar da face, sobre perdoar, sobre amar uns aos outros. Vai ver os ensinamentos do apóstolo Paulo, as histórias de Israel, os exemplos de vida, as histórias da igreja. Pega a história da igreja aí durante os séculos. Quantos exemplos que a Bíblia traz para nós de como nós devemos viver a nossa vida, né? Sobre relacionamentos interpessoais, a Bíblia fala, não fala? Não fala como a gente tem que viver como irmãos, como filhos, como pais, como patrões, como empregados, como cidadão, não fala isso tudo? Você acha na Bíblia? Acha. E ela precisa de alguma coisa a mais? Mudou alguma coisa? Existe mais alguma coisa que não está aí dentro desse aspecto interpessoal? A Bíblia traz isso para nós. Até relação de trabalho, relação nossa com o dinheiro. Né? Vivemos hoje num capitalismo mais de extrema, né? No ápice do capitalismo, mas a Bíblia já falava sobre capitalismo. E aí alguém vai dizer que tem coisa que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia começa com Gênesis, que significa literalmente no princípio. E tem o Apocalipse, que significa literalmente as últimas coisas. Entre o começo e as últimas coisas, não precisa de mais nada. Porque até o nome dos livros já diz para nós que a Bíblia é completa. O que nós temos que conhecer e saber, ela está lá. O que a gente precisa fazer agora é reconhecer que nós estamos caminhando na direção errada. E para concluir aqui, eu posso dizer, queridos, que por isso e muito mais, a palavra, primeiro, é a verdade imutável de Deus. Ela não muda. Nós mudamos, as filosofias mudam, os governos mudam, a política muda, a economia, a moeda, tudo muda. Mas a palavra permanece a mesma. A verdade de Deus é imutável. Segundo, ela tem autoridade inquestionável, firmada nela mesma. A autoridade da Bíblia está na própria Bíblia. Não sou eu, não vai ser igreja, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é o Vaticano, não são livros, não é Ed René, não é a editora, não é a missão, né, integral, que é a que ele faz parte, que vai dizer que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia tem autoridade nela mesma, para mover, para mudar, para transformar. Domingo passado eu citei, né, o exemplo da família da minha esposa. A minha cunhada, a primeira ação, é uma família pequena, 7 mulheres e um homem. A Rua é a caçulinha. E a irmã dela, ninguém era cristão. A irmã dela recebeu um folheto dentro do ônibus, leu esse folheto e teve encontro com Jesus. Hoje, toda a família é de Jesus, todos são do Senhor. Para mostrar para nós, queridos, que a palavra, ela tem a verdade de Deus, independente de alguém falar ou não. A palavra, ela é viva, ela tem autoridade. E terceiro, ela é compreensível para todo aquele que é movido pelo Espírito Santo. Ela é compreendida por qualquer pessoa que se submete à palavra. Assim a palavra, irmãos, jamais passará. Cito aqui Mateus 24, que diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Se ela não passa, é porque ela não precisa ser modificada. Ela é a mesma. E não precisa de acréscimo, ela não precisa de recorte, e mais ainda, ela não precisa de atualização. Apocalipse 22, né? Claro que é específico para o Apocalipse, tá? Não vou falar que eu usei o texto fora do contexto aqui. Não, ela é uma referência ao Apocalipse. Em primeiro plano, tá? Diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. O texto se refere especificamente ao Apocalipse, mas o princípio, em segundo plano, é válido para toda a palavra. Não se pode acrescentar, não é nem que se pode apenas, não se precisa acrescentar aquilo que é completo. Né? É até engraçado, às vezes eu vejo anúncio de carro, o cara põe assim, completo menos ar. Aí eu fico, mas é completo? Não pode ser menos alguma coisa. Né?
é completo. Não, é melhor ele descrever o que tem do que falar que é completo menos ar. Então não é completo. A Bíblia é completa. Ela não é menos alguma coisa. Ela é completa. Ela é em toda a sua integralidade, né? Ao contrário aí dessa escorregada feia de Ed René, quem precisa se atualizar, como fez Martim Lutero ao redescobrir a palavra de Deus, né? Que até então era esquecida, deturpada, era ignorada, é a igreja de Cristo de hoje. Essa é a igreja que precisa se atualizar. A igreja de Jesus no mundo hoje precisa se atualizar. Como? Trazendo de volta o que a Bíblia já disse. Vivendo as verdades que a Bíblia diz. E não cair no erro do progressista, né? Que acha que tudo pode se amoldar àquilo que ele acha, daquilo que ele vive. Sabe, irmãos, a cultura, os conceitos que estão politicamente corretos, né? A fim de atrair curtidas, né? Isso aí a gente vê muito. Público e até dinheiro, porque aí o cara fala o que as pessoas gostam e querem ouvir, né? Não pode balizar o que é a verdade de Deus. Então, para me atrair o público aqui, eu vou falar só coisa boa. Aliás, sabe qual foi o sermão que mais impactou na história dos reavivamentos? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Já pensou a gente fazer uma faixa, colocar na frente da igreja, semana pecadores nas mãos de um Deus irado? Você acha que vem alguém? Fora os crentes da igreja, né, para apoiar o pastor para não passar vergonha? Não é uma chamada que vai atrair as pessoas, mas esse foi um dos sermões que mais impactou a história dos reavivamentos no mundo. Quando alguém teve coragem de simplesmente trazer o que a palavra diz como verdade, encará-la como verdade que pode transformar as pessoas de pecadores em pessoas amadas por Deus, restauradas pelo Senhor, né? A palavra, irmão, sempre será eterna e o pecado sempre será pecado. A Bíblia nunca mudou essas palavras, né? A palavra atualizada é desculpa de quem não consegue obedecer ou até mesmo deseja não obedecer a palavra. Então, se eu quero atualizá-la, é porque eu não quero obedecê-la. Eu quero me moldar ou fazer com que ela se molde ao que eu quero viver, o que eu quero ser. Pode haver mudança de regras, mudança de lei, mas a palavra permanece a mesma, né? Encerro aqui dizendo que Deus tem misericórdia, né, da sua igreja no nosso tempo, que Deus tem misericórdia de Ed René, que ele, se por favor, se ele, né, puder ouvir a gente, quem sabe, né? Marca ele lá, né? Quem sabe ele se arrependa da bobagem que disse e compreenda que a Bíblia continua sendo a verdade de Deus e não precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós que precisamos nos adequar novamente àquilo que Deus já revelou. Porque se Ele está na palavra, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe aos irmãos, as irmãs, que a gente entenda que o sola escritura não parou no 1517 não, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa falar somente as escrituras. Se tem um tempo que está precisando de novos Martins Luteros, é agora. E espero que você seja esse Martim Lutero na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu grupo de amigos, nos grupos de WhatsApp e das redes sociais, que você tenha a coragem de Lutero, a palavra da verdade, a palavra que dura para sempre, que pode passar céus e terras e a tua palavra jamais passará, que contém regras que foram sim contextuais, momentâneas, localizadas, mas acima de tudo que traz princípios de vida, porque ela é a revelação de Jesus para nós, o ensino de Cristo que não muda, o mesmo ontem, hoje será sempre o mesmo, e que nós é que precisamos nos atualizar dentro daquilo que a Bíblia já dizia há séculos. Obrigado porque ela é a verdade do Senhor, mesmo que isso signifique ir contra muitos conceitos, ideias e práticas do nosso tempo, mesmo que isso não seja o politicamente correto. Ajuda-nos, Senhor, a viver fiéis, e fiéis até a morte, para que a nossa coroa da vida esteja já reservada para nós. Ajuda a igreja do Senhor a não se voltar, a não se rebelar contra até a palavra do Senhor, querendo que ela que se amolde à nossa vida, mas que a nossa vida seja amoldada, seja transformada pela renovação da nossa mente, não da renovação de uma palavra, escrita pelo Senhor com a tua sabedoria para nós. Abençoa-nos nesta manhã, abençoe todos que estão aqui.
em especial os nossos irmãos, nossos queridos jovens e adolescentes de Itatinga, que o Senhor esteja sobre eles, sobre a igreja de Itatinga, abençoe os teus servos agora que vão para suas casas, o Senhor os guarde e leve na paz o Senhor até a sua cidade. Obrigado por esta manhã, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanharam nas redes sociais, e lembrando que hoje às 7 horas teremos o nosso culto aqui para louvar e ouvirmos mais a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.